Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio, esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Que bom estar aqui novamente para poder compartilhar uma porção da Palavra de Deus. Hoje Josué capítulo 13, parte 1, episódio de número 912, 11ª temporada. Estamos vendo o livro de Josué capítulo por capítulo, tem muitos outros episódios aí para você. Dos livros do Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, comentados capítulo por capítulo, com muitas lições preciosas e muito aprendizado da palavra de Deus para você. A gente compartilha aqui o que temos aprendido e ensinado por mais de 30 anos também. Se debruçamos sobre muitos outros comentaristas para trazer uma exegese clara, objetiva para você dentro de uma hermenêutica do texto sagrado, fidedigna ao tempo, à história, à teologia bíblica, enfim. Hoje é muito interessante o assunto de hoje, você não pode perder, sobre a velhice de Josué. Leia lá o capítulo 13, garganta, vamos ver se ela ajuda hoje, tá meio bravo. E falar de velhice também é um tema complicado, que eu já estou quase chegando lá, hein? Mas vamos lá. Josué 13:1 diz assim: Josué já era idoso e o Senhor lhe disse: você está envelhecendo e ainda há muita terra a ser conquistada. Olha só que interessante, o servo de Deus mais ativo, ele pode ser alcançado pela velhice antes de concluir o que acredita ser a tarefa da sua vida. E esse fato vai suscitar diversas reflexões para a gente. Primeiro, a grandeza do dever e as limitações de tempo. Juntas nos impelem à necessidade de um serviço diligente. Deixa eu tomar um golinho de água aqui para ver se eu dou conta. Só um minutinho. Jesus. Nós não devemos adiar o início do trabalho. Josué começou a servir a Deus em sua juventude. Contudo, o seu trabalho ele não foi concluído na sua velhice. Nós não devemos nos contentar com qualquer quantidade de trabalho realizado. Josué realizou grandes coisas, mas muito ainda ficou por fazer. Nós não devemos estar dispostos a trabalhar em intervalos ou com desperdício de tempo. O trabalho da vida ele é demasiado grande para a vida mais longa e dedicada. O tempo é curto. O dia de trabalho passará rapidamente. Por isso em João 9,4 diz: trabalhem enquanto é dia. A vida é longa o suficiente para tudo que Deus exige de nós. Nós podemos não ser capazes de fazer tudo o que desejamos, tudo o que propomos, tudo o que parece necessário, tudo o que consideramos nosso dever. Mas Deus distribui nosso dever de acordo com as nossas oportunidades. Portanto, aos seus olhos, a vida fragmentada e incompleta, ela está verdadeiramente completa se tudo for feito para as oportunidades que nos foram dadas. Veja, Deus nos julga pela fidelidade e não pelo sucesso. Não são os que realizam muito, mas os que servem verdadeiramente a quem Deus aceita. Não podemos comandar o sucesso. A conclusão da nossa obra não está em nossas mãos. Nós podemos ser fiéis. Lucas 16:10. A vida terrena inacabada é uma profecia de uma vida futura. As nossas aspirações, elas excedem as nossas capacidades.
Não se trata simplesmente de desejarmos o inatingível, mas temos consciência de deveres que vão além das oportunidades presentes e de possibilidades dentro de nós que os limites da vida nos impedem de desenvolver. Se Deus é sábio demais para desperdiçar seus dons e bom demais para enganar seus filhos, nós podemos considerar a vida fragmentada e ainda mais a vida incompleta, mesmo na velhice, como profecias silenciosas de uma vida maior além. Na vida futura, não haverá velhice. A dor da perda de forças, da falta de tempo e de todas as outras limitações da vida terrena desaparecerão. A eternidade, ela proporcionará tempo livre para todo o serviço. A vida eterna, ela não envelhecerá, mas florescerá em eterna juventude. É uma bênção providencial que os grandes homens não consigam terminar a obra que iniciam. É bom que deixem o trabalho para os mais fracos. A necessidade assim criada, ela torna-se um estímulo para os outros. Quando um cai, outro se levanta para continuar a sua obra. João 4, 37 e 38. Ninguém cumpre nem mesmo as obrigações da vida que estão ao seu alcance. Na melhor das hipóteses, nós somos servos inúteis, mas todos nós também somos negligentes, preguiçosos. Nós deixamos por fazer muitas coisas que deveríamos ter feito. Nenhum de nós pode dizer com Cristo: está consumado. Portanto, devemos examinar nossas vidas com humildade, contrição, arrependimento, buscando perdão pelas falhas do passado e mais graça para os deveres do futuro. A obra de Cristo, ela é apenas o fundamento da aceitação por Deus. A nossa obra está inacabada. É falha pela negligência que demonstra. Não pode nos render nada por seus próprios méritos. A obra de Cristo, ela está consumada. Nisso a nossa fé pode se fundamentar. Então, nós podemos oferecer a nossa própria obra imperfeita a Deus por meio de Cristo e Ele a transformará para nós, elevando a luz de seus méritos, até que se torne digna, como o pó que brilha, como o ouro quando o raio de sol atravessa. Em Josué 13:1, nós vemos aqui o fim da vida, o trabalho inacabado. O restante da terra conquistada após a guerra não representava uma vitória final e completa. Era apenas uma trégua temporária. Toda a terra ainda não estava sob o domínio de Israel, mas uma parte suficiente dela havia sido subjugada para provar a soberania absoluta de Deus sobre ela. E agora? É necessário um período de descanso para avaliar a situação e consolidar os objetivos já alcançados. Josué já está muito velho para continuar a luta, mas há uma obra que ele pode realizar e que deve ser realizada antes de se juntar a seus pais, a divisão da terra, que no propósito divino, se não como fato consumado, já é herança de Israel. Observe aqui o fim honroso de uma vida de nobre devoção ao serviço de Deus. Não há aqui uma aprovação divina expressa explicitamente da fidelidade de Josué, mas o espírito dela parece claramente respirar através dessas palavras. É como se Deus lhe dissesse: tu estás velho. A tua obra de vida está cumprida, fiel e bem. Agora descansa. Revisa o teu caminho de serviço. Colhe os seus frutos. Sela o teu último selo, a verdade da minha palavra de promessa, e entra na tua recompensa. A velhice, ela tem grande dignidade, beleza, quando ela coroa uma vida de sincera piedade prática.
Os cabelos brancos são uma coroa de glória para quem andou nos caminhos da justiça. Provérbios 16:31. Como o rico brilho do outono, quando os campos entregam a sua preciosa colheita à mão do ceifador, e o cântico da colheita é entoado, como o pôr do sol dourado que encerra um dia de brilho e escuridão misturados, dando a certeza de uma ascensão gloriosa no mundo além. Tal é a auréola que envolve a cabeça de um dos veteranos de Deus. Pense na grandeza da posição do apóstolo Paulo, quando, considerando sua obra passada, a perspectiva de suas consequências eternas, ele pôde dizer: eis que agora estou sendo oferecido por oferta, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, etc. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8. Tal honra em sua medida possuem todos aqueles que consagram seus dias com devoção sincera ao serviço do Senhor. Ainda resta muita terra para ser conquistada. Isso não é dito num tom de reprovação a Josué. Ele havia cumprido a obra para a qual Deus o chamara, mas nos lembra que, por mais rica que seja uma vida humana nos frutos da devoção prática, ela é, afinal, apenas uma contribuição para a plena realização do propósito divino. Pequena, frágil, fragmentária de fato em comparação com a grandeza do plano providencial de Deus. Por maiores que sejam as vitórias alcançadas, ela deixa muita terra ainda por conquistar. E além disso, o espírito mais nobre, ele não alcança seu próprio ideal. A vida mais frutífera não realiza suas próprias aspirações. A vida humana, na melhor das hipóteses, não passa de uma história contada pela metade. Uma canção que se extingue no silêncio quando apenas algumas notas tímidas soaram. É apenas um começo, no qual se lançam os alicerces de obras que outras mãos constroem. E nascem propósitos que encontram em outro lugar seu verdadeiro desenvolvimento. Quantos homens, ao morrer, tiveram a dolorosa sensação de terem ficado muito aquém, não apenas das possibilidades mais divinas de suas vidas, mas até mesmo da realização das esperanças que os inspiraram em seus anos anteriores. Há sempre um toque de tristeza no brilho do outono. Por mais repleto que tenha sido de grandes esforços e realizações, quanto ainda permanece por fazer, ainda há muita terra a ser conquistada. E isso pode ter muitas aplicações. Quanto à ciência, por mais maravilhoso que tenha sido o seu progresso, quantos segredos por descobrir ainda a natureza guarda no seu seio. Quanto aos usos práticos da vida, Deus criou o homem para dominar as obras de suas mãos, mas quantos vastos recursos do mundo material ainda permanecem sem uso em seu serviço? E quanto ao desenvolvimento espiritual, pessoal, os melhores de nós ficam muito aquém do padrão de caráter das Escrituras. Quando os homens bons morrem, quão distante ainda lhes parece o objetivo da perfeição divina. Como o horizonte que parece recuar e se alargar e tornar-se mais inatingivelmente glorioso à medida que nos aproximamos dele. E quanto ao progresso, a consumação do reino de Deus entre os homens. Os seus triunfos até agora têm sido maravilhosos, mas quanto ainda resta por fazer? Quão longe ainda estão os reinos deste mundo de se tornarem os reinos do nosso Senhor e do seu Cristo? Quão pequeno é o círculo de luz comparado com os vastos reinos de trevas exteriores.
Se ainda há muita terra a ser conquistada, estamos usando bem o tempo, as oportunidades que Deus nos deu para servi-lo? E quando olhamos para a nossa vida, nós estamos confiando em nossas próprias obras ou na obra perfeita de Cristo para sermos aceitos por Deus? Vamos orar? Oh, Jesus maravilhoso, Senhor Deus, nós agradecemos por cada dia de vida, que é uma oportunidade de servir ao teu propósito. Reconhecemos que muitas vezes o nosso trabalho é incompleto e nossas forças são limitadas, mas confiamos que tu vês a fidelidade do coração. Ensina-nos a usar bem o tempo que temos, a trabalhar com diligência enquanto é dia, a viver com humildade diante de ti. Que nossa vida, mesmo com limitações, seja usada para a tua glória e para o avanço do teu reino. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que alegria poder finalizar mais um episódio, que ele abençoe grandemente o seu coraçãozinho. Eu te encontro no próximo, para a gente continuar ainda meditando nesse capítulo 13, tá bom? Um abraço. Deus continue te abençoando. Até breve. Tchau, tchau.